Muito bem, vamos ao nosso estudo de hoje, pegando o Sermão da Montanha. Sabemos que os discípulos, alguns deles, vieram do discipulado de João Batista. Eles estavam aprendendo com João Batista sobre o arrependimento, sobre o reino de Deus. Então, eles viam que João ensinava os seus discípulos a orar e pediram a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E Jesus começou a trazer uma série de orientações a respeito da oração, de requisitos para a nossa oração ser respondida. No famoso Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isto. Então você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6 e vamos ver do verso 5 ao 8. Diz assim: E quando orardes, não ser como os hipócritas, e quando orares. O Senhor não está dizendo se orares, mas quando. Os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E ele então diz: e quando vocês forem orar, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a recompensa. Jesus então trouxe aqui algo muito importante. Ele não só mostrou o lado negativo, mas ele disse o positivo. Ele disse: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a tua porta, orarás a teu Pai que vem em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. O primeiro ponto que o Senhor trouxe aqui: não sereis como os hipócritas. Quem eram esses hipócritas aos quais Jesus está se referindo? Que tipo de pessoa ou como pode se apresentar diante de Deus com hipocrisia? Essa palavra hipócrita é do grego upokrites, é ator, dissimulador, impostor. Hipócrita é aquele que está agindo como um ator. Ele não é. Ele está fazendo um personagem. Ele está agindo como aquele personagem, vestindo como aquele personagem, tendo a voz, a entonação de voz como daquele personagem. Mas ele não é aquele personagem. Esse é o hipócrita. O Senhor disse: quando você orar, quando você for falar com Deus, não vá ser como um hipócrita. Você não vai chegar diante de Deus com uma máscara. Você não vai chegar diante de Deus falando coisas que Deus sabe. Deus conhece você. Deus conhece o seu coração. Deus conhece as suas necessidades. Ele sabe quem você é. Nós podemos enganar, você pode enganar seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos, mas jamais enganará a Deus. Quando nós nos chegamos a Deus em oração, a nossa oração não é para ser vista pelos homens. Não é como Jesus disse aqui, aqueles que gostam de orar de pé, no canto das praças, mostrar para os outros que ele está orando. E dizendo: ó Deus, como aquele fariseu, não sou como os demais homens. Eu faço isso, isso, isso. Existem orações que são discursos. Às vezes discursos até atacando pessoas. Não é esse tipo de oração. A nossa oração deve ser sincera, sinecera. Sinecera quer dizer sem nada para fazer de conta que está bem, sem nada que venha emendar, que venha mostrar que está mais ou menos, que está bom, sendo que não está. Sinecera. Aqueles escultores italianos, quando eles faziam uma escultura por encomenda, e o valor da escultura era outro quando ele batia lá embaixo uma plaquinha: sinecera, sem cera. Ou seja, durante o ato de se esculpir uma pedra de mármore, era muito fácil que quando estivesse no finalmente fazendo o contorno de um nariz, de uma orelha, de um dedo, qualquer extremidade, era possível quebrar.
e se quebrava, estragava toda a escultura. Estragava dias e dias de trabalho. Então eles colavam com cera e ficava tudo perfeitinho. Quem não entendia, pegava aquilo como se estivesse absolutamente perfeito. E depois, com o calor do sol, com o passar do tempo, aquela cera se derretia e aquele nariz ali estava no chão. Aquele dedo ali estava no chão. Sinecera. Sinecera ou sinceridade é aquela pessoa que não tem medo de mostrar o seu interior. Não tem medo de mostrar, de falar aquilo que realmente é. Nossa oração diante de Deus é saber que nós não estamos fazendo um discurso, não estamos dando um sermão em ninguém, não estamos acusando ninguém. A nossa oração deve ser sinecera. Deve ser uma oração sem hipocrisia. O Senhor disse aqui que aqueles que agem com hipocrisia já receberam sua recompensa, já foram vistos pelos homens, então não tem nada mais a receber. Ele fez uma oração de si para si. Mas Jesus continua dizendo, e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe o peçais. Então, dentro do que Jesus ensinou, o segundo ponto aqui é não usar de vãs repetições. Para algumas pessoas, a oração é um castigo. Você tem de rezar tantos Padre Nosso ou tantos Pai Nossos, como se fosse um castigo. Repetição, repetição, repetição. Mas a palavra de Deus, o Senhor nos disse, vocês não vão fazer como os gentios. Deus sabe aquilo que você está precisando. Você não precisa se penitenciar. Eu vou fazer um jejum de 30 dias para alcançar esta graça. Eu vou fazer isso, vou colocar silício na minha perna. Eu vou fazer assim, vou fazer assado, Não. As nossas bênçãos, elas já foram compradas por um alto preço ali na cruz, por Jesus. Então não é necessário fazer nada para comprar as bênçãos do Senhor. Nós chegamos a Ele em oração. Nós vamos pedir por sua misericórdia, por sua bondade. Nós vamos pedir em nome de Jesus. Então, esses dois pontos Jesus nos trouxe no Sermão da Montanha. Não ser como os hipócritas, ou seja, ser você mesmo. Você deve orar com suas palavras. Você deve orar com seu coração. Você deve orar com a simplicidade de você mesmo. Sem procurar imitar ninguém, sem dar uma entonação de voz, ou como se a sua oração fosse ficar mais poderosa se você pusesse uma voz mais grave, ou uma entonação mais de mistério. Não é necessário. Ser você mesmo. Chegar diante do Senhor com sinceridade, com humildade, e não usar de vãs repetições. A oração do Pai Nosso está aqui como um modelo para nós. Podemos orá-la? Sim, mas orar esta oração com entendimento. Orar buscando realmente que Deus possa cumprir tudo aquilo que ali está. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Cada palavra com peso, cada palavra com entendimento. Não ser como hipócritas, não usar de vãs repetições, mas ter um coração sincero diante do Senhor, sabendo que Deus de antemão nos conhece e sabe aquilo de que temos necessidade. Então, eu te convido nesta hora a orar conosco. Vamos fazer isso? Curve a sua fronte, feche os seus olhos, se for possível, se ajoelhe aí onde você está e ore comigo, dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença.
Eu abro o meu coração para Ti. Eu quero, Senhor, derramar o meu coração em Tua presença, sabendo que Tu és Deus bondoso, que Tu és Deus fiel, que Tu és Deus que concedes as Tuas dádivas àqueles que Te buscam, àqueles que reconhecem que só o Senhor é Deus. Eu abro o meu coração e Te confesso que eu sou um pecador, que eu tenho vivido longe dos Teus caminhos, que eu tenho vivido em caminhos tortuosos, errados, mas eu me arrependo. Eu Te peço perdão e Te peço, Senhor, entra na minha vida, transforma o meu ser, dá-me um novo coração e faz de mim uma bênção nesta geração. Eis-me aqui, escreve o meu nome no Teu livro e dá-me certeza de salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão vivenciando momentos difíceis no seu lar, na família, com os filhos, com esposa. Em nome de Jesus, concede a resposta ao seu coração, concede a Tua bênção, a Tua paz, concede a Tua vitória, concede o Teu suprimento, concede a Tua doce presença, que põe todas as coisas nos devidos lugares. E Te damos glória, honra e louvor, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. É isso. Você pode orar com as suas palavras, de uma maneira simples, com fé, sabendo que Deus nos ouve. Que Ele te abençoe ricamente e até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.